Olá pessoas, você acabou de chegar aqui no canal H História, sejam todos bem-vindos. Hoje em especial para mais uma edição da revisão para o concurso da ESA. No nosso segundo episódio, onde nós vamos tratar de algumas questões que já caíram na prova sobre o Brasil Império. Vamos lá! Então, pessoas, eu sou o professor Keyley e já peço de antemão para você dar aquela curtida para fortalecer o nosso canal. Também peço para que, se você não é inscrito, se inscreva, dê aí uma força, deixe seus comentários, deixe também sugestões. Vamos então para as questões. É muito importante que a gente perceba que esse período imperial ele tem caído de forma muito específica, com alguns conteúdos que estão muito presentes de forma frequente nas provas da ESA, pelo menos nas últimas que eu selecionei para então colher dali algumas questões. E é bem interessante também que as questões elas são bem diretas, ou seja, elas não têm aquela complexidade que teria, por exemplo, uma questão de Enem ou de outros vestibulares e até de outros concursos militares também. Então você tem que ficar atento para detalhes que são muito importantes, que você não vai poder fugir deles se você quiser acertar essa questão. Então é muito importante ficar de olho nesses comandos. E nós vamos começar então por uma questão que ela é basicamente uma transição desse período colonial para o período imperial, que é a presença da família real aqui no Brasil, nesse momento então que nós chamamos de período joanino. Então vamos lá para a primeira questão, que diz assim: a política externa de D. João VI, quando imperador do Brasil, determinou que se realizasse ações militares em territórios vizinhos ao Brasil. Esses territórios foram olhem só, quando a família real sai de Portugal e vem para o Brasil, ela vem fugindo das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Só que antes de invadir Portugal, eles passam pelo território espanhol com a anuência dos espanhóis para poder atacar, então, o reino português. É aí, então, que se dá essa transferência da família real para cá, para o Brasil. E nessa transferência da corte, ao chegar aqui, muitas coisas vão acontecer no sentido de modificar a estrutura da colônia. E isso daí, naturalmente, vem acompanhado de algumas ações também militares. E que a gente pode citar, então, a invasão de territórios que está ali já presente no comando da questão. E que territórios foram esses? Nós vamos ter, então, dois territórios. Um território de domínio espanhol e outro de domínio francês. O território ao norte é de domínio da França, a Guiana Francesa, que será invadida pelo Brasil, e esse território vai ser anexado ao território brasileiro. E o território ao sul é a província Cisplatina, que vai ser também anexada ao território brasileiro, sendo subtraída, retirada então dos domínios espanhóis. Então vamos lá nas alternativas verificar qual é a letra dessa questão. Diz assim: na letra A nós já sabemos que se trata da Guiana Francesa e também da província Cisplatina. Mas vamos aqui nas alternativas. Guiana Francesa e França Antártica. França Antártica é o nome que a gente vai dar para aquela região invadida pelos franceses ali no século XVI, por volta de 1555, ali no Rio de Janeiro. Então, essa está descartada, é um período bem anterior. Letra B. Diz assim: Guiana Inglesa e província Cisplatina. O D. João VI não iria se indispor com a Inglaterra, que é a sua grande aliada nesse processo, não só de fuga, mas nos acordos que vão acontecer a partir da instalação da coroa portuguesa aqui no Brasil. Letra C. Guiana Francesa e a província Cisplatina. É exatamente essa que nós estávamos procurando, é essa daí a alternativa correta. Na letra D diz assim: Guiana Inglesa e França Antártica. Também nós já sabemos por qual motivo não seriam essas daí. E letra E diz Guiana Francesa e Guiana Inglesa, que é apenas um engodo, naturalmente, para você ficar confuso, caso você não tenha certeza do conteúdo e da questão. A segunda questão data da prova de 2016 e ela é uma questão já especificamente de Império, mais precisamente do primeiro reinado. E ela vai destacar a Constituição de 1824. É muito importante você ficar atento para essas constituições, tanto republicana quanto também a Constituição Imperial. E ficar atento para a relação de poder estabelecida nela. Nesse caso aqui em especial, vamos verificar do que trata a questão.
Diz assim: a primeira Constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder. Havia um poder que era exclusivo do imperador e que estaria acima de todos os outros poderes, tanto executivo, legislativo e judiciário, estariam submetidos a um poder maior, que é o poder moderador. Esse é o grande diferencial da Constituição de 1824. Esse é o grande elemento que destaca, então, o poder de centralizar as decisões nas mãos do imperador quando lhe fosse conveniente. Então, nós teríamos aí esse poder moderador fortalecendo o poder imperial, fortalecendo o poder do imperador. Então, nós temos aqui as alternativas. Letra A, absolutismo. Letra B, hierárquico. Já sabemos que não é. Trata-se da letra C, que é o poder moderador. Olha só, aquele tipo de questão que é direta, prática, você já sabe exatamente o que é que você está procurando, você já tem a resposta ao terminar de ler a alternativa e você já vai direto ali buscando essa resposta no meio das alternativas. Nesse caso aqui, a letra C. É bem importante que a gente fique muito atento nessas constituições quanto a elas terem sido outorgadas ou elas terem sido promulgadas. A Constituição outorgada é aquela que é imposta, ela é fruto de uma imposição. A gente tem a Constituição de 1824, que é imperial. Lá no período republicano nós vamos ter ainda mais 2 constituições, que seria a de 37, do Getúlio Vargas, do Estado Novo, e também a Constituição de 67, lá do regime militar. As promulgadas são aquelas em que a Assembleia se reúne, debate, propõe, vota, e aí então, com a anuência da maioria, ela seria aprovada e passa a vigorar. Ela passa a ter validade de lei. Então, é importante destacar isso daí. Vamos para a próxima questão, que diz assim: ao abdicar o trono brasileiro em 1831, e tendo seu herdeiro ainda criança, foi estabelecido que se deveria seguir na Constituição de 1824 quanto à sucessão do trono em caso de renúncia do rei, isto é, que fosse organizada uma regência. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regências estabelecidas até a maioridade do herdeiro, Pedro de Alcântara. Com relação a essa questão, a gente verifica que é basicamente ali uma divisão temporal do período imperial. Nós temos o primeiro reinado, que vai da independência do Brasil, de 1822 até 1831, quando Pedro I renuncia. E daí começa então um período regencial. Quando Pedro I renuncia, o seu filho tem apenas 5 anos de idade. Então alguém tem que assumir em caráter de regência para que então ele chegue à maioridade e possa então ser coroado como imperador, dando início então ao segundo reinado. Não é bem assim que as coisas vão acontecer lá para começar o segundo reinado. Mas nesse primeiro momento nós teríamos então 3 momentos da regência, que vai de 1831 até 1840. No primeiro momento se estabeleceu a regência trina provisória. 3 regentes vão provisoriamente se unir e governar o país. Ela é trina porque tentava-se conciliar as principais forças políticas naquele momento. Em seguida, nós temos a regência trina permanente. Aquilo que era provisório agora vai ficar permanente como forma de governo, como forma de poder. Só que as divergências que vão acontecer e que vão ocorrer nesse momento vão acabar então fazendo com que eles voltem atrás e mudem mais uma vez. Dessa vez seria uma regência una. A primeira regência una seria do padre Diogo Antônio Feijó e a segunda regência una seria então do Araújo Lima. Vamos procurar isso lá nas alternativas. Nós temos então regência trina provisória, regência trina permanente, nós temos também a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Vamos lá nas alternativas então. A alternativa A diz regência trina permanente. Nós já sabemos que começa com a regência trina provisória. Então vamos logo direto na alternativa que dá essa pista aí pra gente. Na letra B, regência una de Diogo Feijó, não é essa. A letra C,
regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Diogo Feijó e regência una de Araújo de Lima. É essa a alternativa correta de acordo com a datação e a divisão desse período regencial, que vai de 1831 até 1840, quando é dado então o famoso golpe da maioridade e começa o segundo reinado. Na letra D começa com regência trina provisória, mas depois regência trina de Diogo Feijó é regência una. Na letra E diz regência una de Araújo Lima, isso é a última parte, então nós já entendemos a questão. Ok? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva. E se você está até aqui com a gente, aproveite e deixe seu comentário do que é que você está achando desse trabalho aqui de revisão da ESA. Tudo ok? E a próxima questão é da prova de 2017 e que diz assim: a revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrida em 1835 na seguinte província. Olha que interessante, é muito importante que você dê atenção também para as revoltas regenciais. Elas acabam marcando esse período regencial. Não é à toa que elas vão cair, provavelmente, em prova. E quando elas caírem, é fundamental que você saiba onde elas aconteceram. Em alguns casos, qual foi a razão que fez com que esse movimento eclodisse. E o levante malês, ele ocorre na Bahia, envolvendo escravos muçulmanos que eram perseguidos pela Igreja Católica. Para além de todo o peso que já tem a escravidão, eles ainda seriam perseguidos por professarem a religião muçulmana. Mas vamos lá nas alternativas e ver o que elas sugerem para a gente. Na letra A diz assim: no Maranhão. Não é no Maranhão, nós já sabemos que é na Bahia, então vamos direto lá na alternativa, que é, por sua vez, a alternativa C. Certo? Eu posso descartar todas as outras porque eu já sei exatamente do que se trata. A pergunta já me dá imediatamente a resposta, eu só preciso procurar, eu não preciso analisar alternativas. Ok? Vamos para a próxima questão. Ela é da prova de 2019 e diz assim: o período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. Indique a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência. Na letra A diz o seguinte: Sabinada, no Espírito Santo. A Sabinada é um movimento que vai estourar por volta de 1837 na Bahia, liderada pelo Francisco Sabino, um médico, membro da elite, vai liderar esse movimento, querendo então ali a independência da Bahia e romper com o Império, fundando a República Baiense. É um movimento elitista e tem basicamente um caráter político. Na letra B diz Balaiada, no Ceará. A balaiada vai ocorrer no Maranhão por volta de 1838 e 1841. É um movimento que vai ser então liderado e vai congregar uma grande quantidade de escravos ali do Maranhão. É um movimento que tem um caráter social e tinha exigências radicais, inclusive incluindo aí o fim da escravidão. Na letra C diz Levante Malê, na Bahia. Essa daí é a correta. Ela está, então, diretamente ligada ao movimento correspondendo ao local aonde ela aconteceu. Na letra D diz cabanagem, ocorrida em Goiás. Não, a cabanagem vai ocorrer na província do Grão-Pará. E a cabanagem, ela também tem um caráter popular. A balaiada, a cabanagem e o malês são movimentos populares. Na letra E diz Farroupilha, no Paraná. A Farroupilha vai acontecer no Rio Grande do Sul. E ela é um movimento liderado pelos fazendeiros gaúchos que se negavam a pagar altos impostos para a coroa imperial. Então vamos lá para a próxima questão. Mas antes de ir para a próxima questão, eu já peço para você deixar aquele like maravilhoso para fortalecer o canal. Se você não deixou esse like lá no início, então aproveita, deixa agora. Eu acho que a gente merece então o seu like, a sua colaboração para o nosso fortalecimento. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá. A questão é de 2016 e diz: a Lei de Terras 1850 regulamentou questões relacionadas à propriedade privada da terra e à mão de obra agrícola.
Tal legislação atendeu aos interesses dos grandes fazendeiros da região sudeste, que cultivavam. Olha só que interessante essa questão, porque ele não pergunta diretamente o que foi a lei das terras. Ele está dizendo que ela favoreceu um grupo que cultiva um determinado produto daquele período. Nós estamos aí já no segundo reinado, 1850, e a lei das terras é uma lei que estabelece que a partir de agora todos os proprietários só terão a sua propriedade validada se eles apresentarem o documento de compra dessa terra. Quando você fala de segundo reinado, você está falando de um produto específico que vai se tornar a base da economia nesse momento, inclusive chegando ali nos primeiros anos da República, que é exatamente o café, certo? Então, tudo vai estar ligado ao café. Vamos lá nas alternativas, que aqui é basicamente procurar uma resposta que nós já tivemos quando terminou a leitura do comando da questão, e é a letra D, ou seja, o café. A próxima questão é de 2015, sobre a Guerra do Paraguai, e diz assim: em resposta ao ataque paraguaio à província de Corrientes, em 1865, foi assinado um tratado que deu origem à Tríplice Aliança. Os países que fizeram parte dessa Tríplice Aliança foram mais uma questão que é simples, direta e objetiva. Você precisa saber quais foram os países que estavam envolvidos na Guerra do Paraguai. E quando você vai analisar por esse viés, você sabe que de um lado está o Paraguai e do outro estaria a Tríplice Aliança. Você só precisa lembrar agora quais eram esses países. O primeiro é o Brasil, Argentina e Uruguai. Então, esses daqui que formam a Tríplice Aliança vão lutar contra o Paraguai. Vamos lá, então, para a alternativa que põe Brasil, Argentina e Uruguai, não necessariamente nessa ordem ali pra gente. Qual seria a alternativa? Aqui nós teríamos, então, a letra A, Argentina, Brasil e Chile. O Chile não faz parte. A letra B, Argentina, Brasil e Uruguai. A letra B é a correta. Esse tipo de questão é muito comum. Quando eu fui pesquisar as questões do período imperial, eu encontrei a maioria delas nesse formato, onde você termina de ler o comando, você já sabe qual é a resposta, agora você parte para as alternativas e vai direto naquela que você sabe exatamente que é a correta. Vamos para a próxima questão. É uma questão da prova de 2020 que diz assim: durante o avanço das forças brasileiras na Guerra Tríplice Aliança, as tropas se depararam com uma posição defensiva estrategicamente construída pelos paraguaios, a fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser conquistadas. Tal fortaleza estabelecida às margens do rio, olha aí, a fortaleza de Humaitá, ela tem um elemento bem curioso, que ela era a fortaleza mais forte dos paraguaios, que estava ali às margens do rio Paraguai, e que praticamente destruí-la seria chegar até a capital Assunção. E uma curiosidade muito interessante é que na construção do Forte de Humaitá, nós tivemos a colaboração de engenheiros brasileiros, que deram toda uma dica de como ela se tornaria uma grande fortaleza. E mais tarde, para derrotar o Paraguai, chegar definitivamente na capital, os brasileiros precisavam primeiro acabar com o Forte de Humaitá. Que ironia, né, gente? Então, ali às margens do rio Paraguai, já sabemos qual é a resposta, vamos então para as alternativas. E a gente dá logo de cara com a letra A, que é Paraguai. Tudo ok? Não é o Paraíba do Sul, não é o Paraná, não é o Uruguai e também não é o Iguaçu. Essa daí é a alternativa correta, Paraguai. Vamos para a próxima e última questão da nossa revisão do período imperial. E essa daqui diz assim: qual a importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição brasileira? No período ali do Diogo Feijó, nós temos algumas modificações na Constituição, ou seja, algumas alterações. E entre elas a gente vai procurar aqui nas alternativas qual seria exatamente a correta. Então vamos lá para as alternativas. Na letra A diz assim:
A abertura dos portos às nações amigas. Isso é uma medida de 1808, tão logo a família real chegou aqui no Brasil, portanto, bem antes. Aí nós temos a letra B. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Isso daí já é na regência, então é essa daí a correta. A letra C. A assinatura da tarifa Alves Branco. Isso vai ocorrer em 1844, portanto, segundo reinado, depois do período regencial, e que seria basicamente taxar com valores mais altos impostos sobre as importações inglesas que entrassem aqui no país. Próxima alternativa. A aprovação da Lei de Terras. Nós já falamos e vimos que é 1850, portanto, segundo o reinado, e que seria instituir a compra como um critério rigorosamente para adquirir a propriedade das terras aqui no Brasil, portanto, segundo o reinado. E a letra E diz a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Isso também vai acontecer em 1810, são os famosos tratados de 1810 que ocorrem exatamente nesse período que D. João VI chega aqui no Brasil e toma medidas forçadamente favoráveis à Inglaterra. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, da compilação das questões sobre Brasil e Império na prova da ESA. Eu espero também que você tenha compreendido aqui as explicações de cada uma delas e também das alternativas em questão. Também espero sinceramente aquele like maravilhoso, que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e que também aguarde aí pela revisão sobre as questões de República. Um grande abraço para vocês, o canal H de História agradece a sua presença por aqui. Valeu!